É isso aí, galera, Cartola do Interior chegando para a rodada 28 do Campeonato Brasileiro, com as dicas para você tentar se dar bem aí no Cartola FC nessa rodada. Eu sou o Nivaldo e dessa vez está difícil. É isso aí, galera, começando aí nosso cast com nossa análise posição por posição, começando com os goleiros e começando aí pela série. Esse estava no meu time na última rodada, começo indicando o goleiro Fernando Praz do Palmeiras. Eu que tirei ele aí faltando uns 10 minutos para fechar o mercado, me arrependo até agora, mas é isso aí. Fernando Praz aí conseguiu uma boa pontuação na última rodada. Tem um jogo contra o Grêmio, mesmo sendo um jogo em casa, acredito que o Grêmio deve atacar bastante. E o Fernando Praz, desde quando fez alguns jogos no início do campeonato, mostrou que seria um bom goleiro para a Cartola. Se mostrou assim da última vez, então tem aí a opção do Fernando Praz. Outra boa opção, o goleiro Renan do Goiás. Ele que já tem 42 defesas difíceis no campeonato, joga em casa contra o Coritiba, que fora de casa não ataca tanto. E o Renan, mesmo quando é atacado, consegue algumas defesas difíceis. Então, para mim, uma boa opção na rodada, pensando em SG e defesas difíceis. Outra opção para a rodada, indica aí o goleiro Magrão do Sport. O Sport joga em casa contra o Vitória. O Vitória está tentando se acertar no campeonato. Empatou em casa na última rodada contra o Goiás, perdão. Joga fora de casa agora contra o Sport. O Sport que jogando no Recife é muito forte. E o Magrão aí tem a opção aí, a chance de sair com o SG e talvez uma ou duas defesas difíceis. Outra opção que eu deixo para vocês, pensando em defesas difíceis, tem o goleiro Paulo Vitor do Flamengo. Ele que não tem ido muito bem nas últimas rodadas, não tem repetido aí as boas atuações que ele tinha aí em alguma parte do campeonato. Joga em casa o Flamengo contra o Cruzeiro, sempre um jogo difícil, o Cruzeiro tem um ataque muito forte. Então aí o Paulo Vitor pode se dar bem aí com algumas defesas difíceis na rodada. Dida está como provável, certo, gente? Mas Dida não joga, ok? E tem também a opção da sensação da última rodada, o goleiro Thiago do Grêmio. Fez 5 defesas difíceis no último jogo, conseguiu uma pontuação grande, né? Quase 20 pontos. Jogo fora de casa contra o Palmeiras, Palmeiras precisando da vitória, acredito que deva atacar o Grêmio. E se isso acontecer, o goleiro Thiago, mesmo se não sair com o SG, pode conseguir algumas defesas difíceis e conseguir também uma boa pontuação. E nossa aposta para o gol na rodada, o goleiro Bruno do Criciúma. Criciúma que jogando no Heriberto Rios é muito forte. Joga com o Santos que vem em uma ascensão no campeonato, vencendo em casa, vencendo fora de casa. Acredito que o Santos deva atacar bastante também. Acredito que deva ser um jogo aberto. Se o Bruno não conseguir isso com o SG, acredito que ele faça algumas defesas difíceis. E pode também aí ter uma pontuação razoável. Ele que é um goleiro bastante barato, aí apenas 2,8 cartoletas. É isso aí, galera. Chegando agora nos laterais. Dos laterais também começando aí pela série. Esse também estava no meu time na última rodada, Cicinho. Eu escalei ele, mas depois desisti. Também me arrependo, aí foram 17 pontos jogados fora. Cicinho jogando fora de casa contra o Criciúma. Ele que é o líder em roubadas de bola aí na posição 69 no campeonato. Mesmo tendo jogo fora contra o Criciúma. Acredito que mesmo sem sair com o SG, o Cicinho costuma ter uma pontuação bastante favorável. Então fica aí também mais uma vez a opção do Cicinho para a rodada. Outra boa opção, Fábio Santos do Corinthians. Ele que dos laterais do Corinthians é o que tem conseguido uma pontuação mais regular. Está conseguindo aí pontuar bem em quase todos os jogos, mesmo quando o time não sai com o SG. Tem um jogo aí contra o Botafogo, vai ser em campo neutro, na Arena Pantanal. Então acredito que o Corinthians também consiga fazer um bom jogo. O Corinthians que tem uma defesa bastante sólida, não toma gols muito facilmente, então pensando aí em SG, o Fábio Santos aparece como uma ótima opção para a rodada. Outra opção para a lateral, Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, também pensando aí nessa linha de pontuação sem o SG. Ele que costuma também pontuar aí seus 4, 5 pontos, mesmo quando o Atlético Mineiro não sai com o SG. Tem um jogo em casa contra o São Paulo. São Paulo vai um pouco desfalcado ainda para esse jogo. Então pode ser aí que o Marcos Rocha surja aí como uma boa opção para a rodada. Outra opção para a lateral tem o Patrick, do Sport. O Patrick que, quando o Sport joga aí no Recife, ele costuma atacar bastante. Ele tem um número alto de passos errados, mas a quantidade de finalizações que ele tem acaba compensando. Ele chega bastante no ataque. O Sport tem um jogo favorável contra o Vitória. Acredito que o Sport deva partir para cima do Vitória buscando a vitória. Então o Patrick aí para mim é uma ótima opção na rodada também. Outra opção para lateral. Deixa eu buscar aqui na segunda página para vocês. Uma opção mais barata para lateral. Tem o João Paulo do Flamengo. Certo, gente? Tem um jogo difícil contra o Cruzeiro. Mesmo jogando em casa, né? Mas o João Paulo tem também essa pontuação sem o SG, né? Na última rodada foi 9,8.
em que o Flamengo saiu sem o SG também. Então o João Paulo para mim também é uma boa opção. Ele também que tem um número bom de roubadas de bola, ataca bastante, já são 6 assistências no campeonato. Então para mim o João Paulo, ótima opção também na rodada. Minha aposta na rodada para a lateral vai ser novamente o lateral do Palmeiras, Vitor Luiz. Ele que não foi muito bem na última rodada, o time saiu com SG, ele fez apenas 4.6. Mas pelo histórico aí, né, o Vitor Luiz é um lateral que ataca bastante. O Palmeiras tem um jogo em casa aí difícil contra o Grêmio, mas acredito aí que o Vitor Luiz possa ser uma boa aposta para a rodada, ele que custa apenas 4.83 cartoletas. É isso aí, galera, chegando agora nos zagueiros. Zagueiro também da série, esse estava no meu time na última rodada. Eu não vou indicar ele, certo, gente? Que ele foi bem, mas para essa rodada acredito que seja um pouco difícil, então deixa para lá. Começa indicando aí o zagueiro Manuel, do Cruzeiro, né? Cruzeiro joga fora de casa contra o Flamengo, mas para mim continua sendo favorito. Manuel também pontua sem o SG, foi assim no último jogo. Contra o Corinthians, o Cruzeiro levou gol, o Manuel mesmo assim ainda fez 4 pontos. Então ele está se firmando aí na titularidade do Cruzeiro, né? Deve fazer dupla com o Dedé, que deve voltar para esse jogo. Então o Manuel para mim surge aí com uma boa opção na rodada. Outra boa opção para a rodada, o zagueiro Anderson Martins do Corinthians. Pensando aí na segurança da defesa do Corinthians, né? Não toma gol. Sai jogador, entra jogador e a defesa do Corinthians continua firme. Então para mim Anderson Martins também boa opção para a zaga nessa rodada. Outra opção para a rodada tem o zagueiro Paulão do Internacional. O Internacional foi muito mal nessa rodada, né? Tomou de 5 da Chapecoense, mas joga em casa agora contra o Fluminense, precisando da vitória. Nesses jogos aí que o Inter tem jogos difíceis, o Paulão costuma se sair bem e conseguir algumas roubadas de bola. Então surge aí com uma boa opção para essa rodada também o zagueiro Paulão do Internacional. Outra boa opção para a rodada é o zagueiro Jackson do Goiás. Goiás também jogando no Serra Dourada, jogando em seus domínios, dificilmente toma gol. Tem um jogo aí contra o Curitiba, que jogando fora de casa dificilmente faz gol. Então essa união aí das situações faz com que o Jackson seja uma boa opção para a rodada, além de ele conseguir cobrar algumas faltas do time. Então pode ser aí que o Jackson consiga uma pontuação, talvez algumas roubadas de bola, alguma finalização, e consiga ser uma boa opção para esta rodada. Outra opção que eu deixo para vocês, uma opção mais barata para a zaga, é o zagueiro Gemerson do Atlético Mineiro. O Gemerson tem mostrado, tem conseguido pontuações seguras, certo, gente, nos últimos jogos. Tem feito boas pontuações, mesmo quando o Atlético Mineiro não saiu com SG, como foi no jogo contra o Criciúma, que o Gemerson ainda conseguiu fazer 6 e alguma coisinha, né? 6.1. Então, mesmo tendo um jogo difícil contra o São Paulo, o Atlético Mineiro joga em seus domínios e para mim tem a grande possibilidade de sair com SG nesse jogo. E a nossa aposta para a rodada é o zagueiro Felipe do Corinthians. Ele é um zagueiro que custa apenas 3.5 cartoletas. E aí apostando aí na segurança da defesa do Corinthians, jogando contra o Botafogo, que não tem um time tão bom assim, né? Tá passando por muita dificuldade. Então para mim, Corinthians super favorito a sair com SG nessa rodada. E aparece o Felipe aí como uma boa opção, custando apenas 3.5 cartoletas. Chegando agora no meio de campo. No meio de campo tá muito difícil de escalar essa rodada. Quem já começou a mexer nos seus times deve ter percebido aí. Alguns nomes que eram nomes certos, né, no Cartola não estão. Então fica um pouco difícil a gente escalar nessa rodada, mas vamos lá. Por ser um jogo em seus domínios, D'Alessandro aí surge como uma boa opção. Ele que saiu aí no intervalo do jogo contra o Chapecoense e o Inter desmoronou no segundo tempo. Mas jogando em casa, o Inter sempre procura aí atacar mais, né, sempre toma as rédeas da partida. Então o D'Alessandro aí surge como uma opção para essa rodada. Outra opção tem o meia Petros do Corinthians. Ele que na última rodada fez 4.8 por conta da assistência que ele deu, né? Ele que desde que voltou não conseguiu boas pontuações aí como era no início do campeonato, mas tem um jogo aí favorável contra o Botafogo. Os meios do Botafogo não são tão bons assim e o Petros pode conseguir se sobressair, roubar algumas bolas e conseguir uma boa pontuação para essa rodada. Outra opção para o meio de campo, tentando fugir aí de alguns nomes, tem o Valdívia do Palmeiras. O Palmeiras que com o Valdívia, por incrível que pareça, é outro time, né?
um time que ataca mais, chega mais no ataque. Tem um jogo aí super difícil contra o Grêmio, mas o Palmeiras acredito que deva buscar a vitória também nesse jogo, para querer sair ali daquela zona incômoda debaixo da tabela. Então o Valdívia para mim melhor opção do meio campo do Palmeiras, e além de ser um jogador ainda razoavelmente barato, apenas 12,75 cartoletas, acredito que vale a pena para esta rodada. Outra opção para a rodada tem o Dátulo do Atlético Mineiro, ele que na ausência aí do Diego Tardelli, ele que assume ali algumas cobranças do time, né, cobranças de escanteio, cobranças de pênalti. Então, mesmo tendo o jogo, como eu já falei, difícil contra o São Paulo, acredito que o Atlético Mineiro deva buscar mais a vitória nesse jogo. Então o Dátulo para mim, melhor opção do meio de campo do Atlético Mineiro. Outra boa opção, Renato Augusto do Corinthians. Tem feito bons jogos, né? Conseguiu 2 pontuações boas aí nos últimos 2 jogos, mesmo sem gol e sem assistência, né? O que o credencia aí para ser uma boa opção nessa rodada, uma rodada que está muito difícil de escalar no meio de campo. Acredito que o Renato Augusto seja uma boa opção por conta do Corinthians ser favorito para esse jogo contra o Botafogo. Outra opção para o meio de campo, tem o Diego Souza, certo? Do Sport. O Sport que tem um jogo aí dentro de casa, um jogo bastante favorável para buscar a vitória. O Diego Souza aí não tem conseguido boas pontuações durante seus jogos. Ele que não sei ainda se está 100% fisicamente, né? A gente acompanha os jogos do Sport. No segundo tempo o Diego Souza cai bastante, mas por se tratar de um jogo aí dentro dos seus domínios, Diego Souza ali um dos principais nomes do meio de campo do Sport, pode ser que ele consiga aí alguma assistência, quem sabe é hora dele fazer um gol no Campeonato Brasileiro. Então para mim o Diego Souza, ótima opção para a rodada. E deixando mais uma opção para vocês, uma opçãozinha bem mais barata, deixa eu encontrar ele aqui, é a nossa aposta da rodada, é o meia Thiago Mendes do Goiás. Quem já acompanhou o jogo do Goiás no Serra Dourada sabe que o ataque do Goiás é um ataque muito rápido, ali com o Eric, com o Thiago Mendes. Então o Thiago Mendes já tem 2 gols no campeonato, 3 assistências e algumas roubadas de bola. Ele que costuma pontuar muito bem quando joga no Serra Dourada. Então para mim uma boa aposta para a rodada, o meio Thiago Mendes do Goiás, custa apenas 3,74 cartoletas. É isso aí, gente, chegando agora nos atacantes. Atacantes também temos algumas boas opções para a rodada. Começa indicando para mim a melhor, Marcelo Moreno do Cruzeiro. Pelo favoritismo do Cruzeiro, né, que a gente já conhece. Time que mesmo jogando em casa, jogando fora de casa, sempre busca o ataque, sempre busca a vitória. Marcelo Moreno, principal nome do ataque do Cruzeiro, aí com as ausências do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro. Para mim, se sair gol do Cruzeiro, sai dos pés do Marcelo Moreno. Então para mim, ótima opção na rodada. Outra boa opção para a rodada tem o Marcelo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, quando joga em seus domínios, é diferente, né, de quando joga fora de casa. Tem um jogo aí contra o Figueirense, que nos últimos jogos tem sofrido gol em todos os jogos. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Goiás, foi assim também contra o Flamengo. Então para mim o Marcelo aí surge como uma boa opção para o ataque nessa rodada. Outra boa opção no ataque para mim, o Giovani não pode estar fora aí dos times dos cartoleiros aí que estão nos ouvindo. Giovani aí que conseguiu na última rodada 9.1 sem o gol, né? É aquela questão, né? Quando esse menino fizer um gol, ele vai pontuar muito bem. Então para mim, Giovani aí, ótima aposta para a rodada, ele que custa apenas 12 cartoletas. É um atacante ainda bastante barato. Outra boa opção para o ataque tem o Dudu do Grêmio. Ele que é nessa base do Giovani, mesmo sem o gol, ele costuma pontuar muito bem. Ele que fez gol na última rodada, pontuou 13.9. Se a gente tirar aí o gol que são 8, ele ainda pontuaria quase 6 pontos. Então para mim, Dudu, ótima opção na rodada. Tem um jogo fora de casa contra o Palmeiras, que está tentando se acertar, mas para mim também boa opção na rodada o Dudu. Outra opção a gente não pode deixar de destacar, o Henrique do Palmeiras. No Cartola ele só tem 10 gols, mas no Campeonato Brasileiro já são 13. Palmeiras tem um jogo em casa contra o Grêmio, parada dura, mas Henrique para mim continua sendo o principal nome do ataque do Palmeiras. Ele que perde alguns gols incríveis, né, que a gente não acredita que ele consegue fazer isso, mas para mim surge aí com uma boa opção no ataque do Palmeiras, o Henrique. Outra opção para o ataque, destaca o Eric do Goiás. Ele que é um jogador muito rápido, joga pelos lados do campo, já tem 39 faltas sofridas no campeonato, 25 finalizações, 7 gols,
Goiás jogando dentro de casa, favorito para vencer esse jogo. Joga contra o Coritiba, que também não é um time que sofre muitos gols, mas para mim, do ataque do Goiás, o Eric surge como a melhor opção para esta rodada do Campeonato Brasileiro. Deixando mais uma opção no ataque, tem o Chiesa do Bahia. Bahia que está numa draga incrível, né, e não consegue vencer. Mas o Chiesa aí, ele que no jogo contra o Figueirense fez 2 gols. Tem outro jogo contra outro time aí de Santa Catarina. Dessa vez é a Chapecoense. Bahia jogando em casa aqui também. Jogando em casa é um pouco difícil de perder. Então para mim o Chiesa aí surge como uma opção razoável para a rodada, né? Ele custa apenas 7 cartoletas. É um dos principais nomes do ataque do Bahia, aí ele o Max Biancucci, mas entre ele e o Biancucci eu ainda prefiro a opção do Chiesa. E a nossa aposta para o ataque é o atacante Cléo, do Atlético Paranaense. Ele que nas últimas 2 rodadas foi muito mal, né? Na última aí fez -3, mas tem um jogo aí contra o Figueirense dentro de casa, e o Furacão jogando em casa é forte, busca sempre o ataque. Então para mim o Cléo aí, ele é aquele jogador de área, surge aí também como uma boa opção para esta rodada. E ainda outra aposta para a rodada, o atacante Souza, do Criciúma. O Criciúma, quando joga dentro de casa é uma coisa, quando joga fora de casa é outra coisa. Então jogando dentro de casa, Criciúma, mesmo sendo jogo contra o Santos, acredito que o Criciúma deva partir para o ataque nesse jogo, buscar a vitória. O Souza aí é o camisa 9 do Criciúma, é aquele cara que fica lá dentro da área esperando a bola chegar para ele mandar para as redes. Então para mim Souza também surge aí como outra aposta para essa rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Chegando agora nos treinadores. Técnico também está um pouco difícil de escolher essa rodada. Então para mim o principal nome, Mano Menezes do Corinthians. Como já falei antes, para mim o Corinthians muito favorito a vencer esse jogo e sair com o SG. E a gente sabe que quando isso acontece aí o técnico costuma pontuar muito bem. Então para mim não tem o que discutir, Mano Menezes, melhor opção da rodada. Outro cara aí, Marcelo Oliveira, apostando na segurança do Cruzeiro, né? Na última rodada o Cruzeiro não foi muito bem, os seus jogadores não pontuaram tão bem assim. Mas o Cruzeiro é o líder do campeonato, melhor time do campeonato sem sombra de dúvida. Joga contra o Flamengo fora de casa, mas acredito que o Cruzeiro ainda possa conseguir uma boa pontuação para esta rodada. Outra opção de técnico, tem o Ricardo Drubski do Goiás. Como eu já falei, o Goiás jogando em casa é um time muito forte, difícil de sofrer gol. Então para mim o Ricardo Drubski surge como uma boa opção para técnico na rodada. E outra opção, o técnico Eduardo Batista do Sport, também nessa linha. O Sport jogando em casa muito forte, difícil de sofrer gol, joga contra o Vitória. Acredito que o Sport deva partir para cima nesse jogo e o Eduardo Batista pode conseguir uma boa pontuação nessa rodada. É isso aí, galera, essas foram nossas dicas para a rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez convidando você a participar da nossa liga. Você que ainda não participa, participe. Você que já participa, convida aí seus amigos a participar. E segue lá o nosso canal no YouTube, né? Toda rodada aí tem um cast com as dicas para você se guiar aí, para ajudar você na hora de montar o seu time. É isso aí, galera, boa sorte, boa rodada para todos e é só